é saber que minha paz vale ouro. O resto é lixo ou pouco significativo. Se alguém te ofende, tua paz vale ouro. Você não é obrigado a comprar aquilo que não te pertence. Quando o seu eu, que representa a capacidade de escolha ou consciência crítica, que é o piloto da aeronave mental, pega o manche e os instrumentos de navegação, ele começa a reciclar o coitadismo, porque ter dó de si mesmo é uma maneira solene, entre aspas, de você preservar a sua baixa autoestima, preservar o seu vitimismo. Aqui na nossa mente, você não pode fazer concessão. Toda vez que você tem uma ideia perturbadora, toda vez que a tua mente mente, toda vez que você sente que é incapaz, que você não vai se reinventar, que você é uma pessoa doente, cujo destino está traçado, isso é uma mentira, porque o destino frequentemente é uma questão de escolha e não é inevitável. Quando você namora a vida nesse aspecto, então, o que ocorre, quando você entende que a tua paz vale ouro, o resto é lixo, você não vende a sua saúde emocional por nada. Ela de fato reflete uma autoestima consolidada porque você tem uma imagem notável de quem é você. Não importa o seu nome, você vai exaltar-se, não acima dos outros, mas vai se colocar como um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Você pode ser substituível como profissional, sim, mas como ser humano, jamais você será substituível. O coitadismo é ter dó de si mesmo. Tem pessoas que acariciam a sua doença emocional, acariciam a sua fragilidade, acariciam os seus medos. Tem pessoas que acariciam o seu transtorno psíquico, ao invés de usar técnica como nós preconizamos, da mesa redonda do eu, onde eu converso com os meus fantasmas mentais. Por que eu sou vítima do medo? Por que não me acho segura ou seguro para falar em público? Por que eu tenho medo da crítica ou da opinião dos outros? Eu discordo, eu confronto, eu não sou escravo vivendo em sociedade livre. Duvidar, criticar e determinar. Duvidar de cada pensamento perturbador, criticar cada ideia, cada emoção angustiante e determinar estrategicamente ser autor da sua própria história. Aumentou em mais de 1000% o disque suicídios nos Estados Unidos. Por que aumentou? Porque as pessoas não estão aprendendo a viver de maneira mais leve, solta, livre. Aumentou o divórcio, porque não é que as pessoas não se amam, é que elas têm uma necessidade neurótica e ansiosa de querer domar o cérebro do outro ou da outra, e o cérebro é indomável. Então a necessidade neurótica de poder é reflexo de uma pessoa com baixa autoestima. Uma pessoa que quer controlar os outros tem baixa autoestima, porque uma pessoa livre, leve, solta, não controla seu parceiro ou sua parceira, divide a sua história, não controla os seus filhos, educa-os, ensinando-os a ter empatia, a se colocar no lugar do outro ou a pensar antes de reagir. Um executivo que eleva o tom de voz e que pressiona os seus colaboradores, não penso que ele tem elevada autoestima. Esse autoritarismo é reflexo de uma pessoa pequena, frágil. Ele não é líder do teatro da sua mente e não pode ser um grande líder da sua empresa. Além disso, uma pessoa que é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Essa pessoa, consequentemente, também não tem elevada autoestima. Por quê? Porque toda pessoa hipersensível, ela se expõe excessivamente diante dos estímulos estressantes. Sua emoção é terra de ninguém. Uma ofensa estraga o dia. Uma crítica mais contundente estraga uma semana. Uma decepção ou até uma traição é capaz de comprometer uma vida. É muito importante que nós não tenhamos medo da vida. Temos que ter medo de não caminhar. Temos que ter medo de não fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos e de transformar cada erro em oportunidade de crescer, cada dor numa necessidade única de construir e reconstruir a nossa história. Se você não mudar a maneira como você se enxerga, você nunca vai mudar a maneira como você sente. Tem pessoas que ficam
diante dos espelhos com microscópio, observando não aquilo que é belo, mas aquilo que considera seus defeitos. Aí faz a pergunta fatal: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Isso é muito sério, muito sério. Você devia falar: espelho, espelho meu. Apesar de eu não ser um ser humano perfeito, eu sou um ser humano em construção. Antes de namorar alguém, eu vou namorar a minha própria vida. Porque se eu não tiver um caso de amor com a minha história, eu nunca vou conseguir amar o outro a outra. Tenha certeza, se você não aprender a ser mais leve consigo, dar risada de vez em quando da sua estupidez, ver um charme até nos seus defeitos ou defeitos dos outros, certamente a vida vai ser tão pesada que você vai cobrar tanto das pessoas, tanta atenção, vai cobrar que as pessoas gravitem na sua órbita, que te aplaudam sempre, que é um sinal solene de que você tem uma baixa autoestima porque tem uma imagem muito caótica de quem você é. Uma das características mais importantes da personalidade de uma pessoa que tem elevada autoestima é saber que minha paz vale ouro, o resto é lixo ou pouco significativo. Se alguém te ofende, tua paz vale ouro. Você não é obrigado a comprar aquilo que não te pertence. Se, por exemplo, você é uma mulher e de repente uma colega sua fala: nossa, como você engordou, hein? Isso é um desastre. Mas você, lá dentro, devia, ao invés de ficar ruminando mágoas e levando essa colega para a sua cama, achando que ela foi sórdida, que no fundo ela quer te traumatizar e que é o pior para você, bom, ainda que ela tenha os seus conflitos, você tem que falar: minha paz vale ouro, eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, inteligente e o meu parceiro faz um grande negócio de estar comigo. Quando você namora a vida nesse aspecto, você não vende a sua saúde emocional por nada. Ela de fato reflete uma autoestima consolidada porque você tem uma imagem notável. Uma pessoa que abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz é uma pessoa com altíssima autoestima. Agora, quem eleva o tom de voz quando alguém o contraria tem baixa autoestima, porque quer ganhar, como nós sempre falamos, quer ganhar a discussão e não o coração. Não tem uma relação poética e livre consigo mesmo. A pessoa que se sente muito ameaçada por todos ao seu redor, que tem a necessidade de criticar e de apontar falhas, está apto para conviver com máquinas, mas não para construir belas histórias de amor. Uma pessoa que cobra demais de si, ela se autoviolenta. Então toda pessoa que exige demais aquilo que não consegue dar, ou exige do outro ou da outra aquilo que ele não consegue dar, aumenta o padrão para ser feliz. Mesmo que nós não sejamos tirânicos com os outros, nós podemos ser tirânicos com a nossa emoção. Por isso, por favor, cuidado. Se você cobrar demais, criticar demais a si mesmo, se você está sempre insatisfeita consigo, com o seu corpo, ou com as palavras que você fala, ou até nos relacionamentos, tem pessoas que acariciam a sua doença emocional, acariciam a sua fragilidade, acariciam os seus medos, por exemplo, a lodoxafobia, o medo da opinião dos outros, a glossofobia, o medo de falar em público, ou a agorafobia, medo de sair de casa. Tem pessoas que acariciam o seu transtorno psíquico, ao invés de usar técnica como nós preconizamos, da mesa redonda do eu, onde eu converso com os meus fantasmas mentais. Por que eu sou vítima do medo? Por que não me acho segura ou seguro para falar em público? Por que eu tenho medo da crítica ou da opinião dos outros?
Eu discordo, eu confronto, eu não sou escravo vivendo em sociedade livre. Quando o seu eu, que representa a capacidade de escolha ou consciência crítica, que é o piloto da aeronave mental, pega o manche e os instrumentos de navegação, ele começa a reciclar o coitadismo, porque ter dó de si mesmo é uma maneira solene, entre aspas, de você preservar a sua baixa autoestima, preservar o seu vitimismo. Agora, o conformismo é aquela tese que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Uma pessoa que tem medo de andar por ares nunca antes respirados. Sem autoestima, ricos se tornam miseráveis. Casais começam um relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Portanto, eu espero que você treine o seu eu para todos os dias construir uma autoestima sólida e inteligente através de se namorar. Namore a vida. Vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Beijo no coração.